Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Iceberg. Dessa vez vamos explorar o vasto universo dos piores jogos de todos os tempos. Superfície. Superman 64. The New Superman Adventures, ou mais conhecido como Superman 64, é considerado por muitos um dos piores jogos lançados no mundo. Foi desenvolvido pela Titus Software e lançado em 1999 somente para o Nintendo 64. A rejeição desse jogo é muito grande. A chuva de avaliações negativas deixam claro o porquê é considerado um dos piores jogos do mundo. Bom, na história, basicamente, Lex Luthor cria uma metrópolis virtual e o Superman precisa salvar a Lois Lane e dois outros personagens que estão presos nessa metrópolis virtual criada pelo Lex Luthor. Os gráficos foram muito criticados pelos jogadores e pela mídia na época, mesmo sendo um jogo de Nintendo 64. Os controles eram travados e considerados por muitos como impossíveis de jogar, além dos relatos de bugs e glitches no game. Outro detalhe que os jogadores criticaram é a neblina num tom esverdeado que ficava por toda a cidade, e essa neblina é feita de kryptonita e é usada como uma forma de estratégia do Lex Luthor para deixar o Superman fraco. Mas isso só ajudou a deixar o jogo tenebroso, transformando a populosa metrópolis em uma cidade fantasma com essa neblina. Agora, a pergunta que até hoje não tem resposta é por que o Superman tinha que ficar passando por dentro de círculos ao invés de só voar livremente. Apesar de muito criticado, o jogo ainda vendeu mais de 500 mil cartuchos e quase saiu uma versão para o PlayStation 1, que seria desenvolvido pela Blue Sky Software e corrigiria todos esses defeitos no jogo. Mas isso não aconteceu porque a Titus Software não conseguiu renovar os direitos do herói e o jogo teve que ser cancelado. Flatout 3, Caos e Destruição. Flatout 3 foi lançado em dezembro de 2011 e chegou para manchar uma franquia muito amada. A grande rejeição desse jogo se deve à falta de cuidado com detalhes óbvios de uma franquia já consagrada. A física travada é inferior aos antecessores, além de não ter o sistema de destruição dos veículos, fugindo completamente do conceito da franquia sobre caos e destruição, com veículos modificados e exóticos, para algo completamente sem alma, virando apenas só mais um jogo de corrida. Talvez um dos motivos pode estar na troca da desenvolvedora. Flatout 3 foi desenvolvido pela Team Six Games Studios e os primeiros foram desenvolvidos pela Bugbear Entertainment. Bom, e sabemos que quando isso acontece, existe a chance de cair a qualidade do jogo. Ride to Hell Retribuição. Lançado em junho de 2013 para PlayStation 3, Xbox 360 e PC, Rise to Hell foi considerado um dos piores jogos daquele ano. O jogador controla Jake Conway, que quer se vingar de uma gangue de motoqueiros rivais. Em 2009, a produtora Deep Silver tinha cancelado o jogo, mas anos depois o projeto estava com a produtora Eutechnics Studio, e o desenvolvimento não foi dos melhores. O game tinha diversos problemas de bugs e glitches que atrapalhavam bastante a jogabilidade, o que tornava bem difícil a conclusão do jogo. Bugs como o personagem ficar se contorcendo, a arma ficar sumindo da mão e aparecendo, e o clássico limbo infinito. Os gráficos tinham falhas na iluminação e a modelagem dos personagens às vezes ficavam bem esquisitas. A dublagem não se encaixava direito com a boca dos personagens, o que torna as cenas bem bizarras. As missões do jogo eram muito simples e bem aleatórias. Uma hora você estava procurando inimigos e na outra você tinha que salvar NPCs de criminosos. Apesar de uma parte dos jogadores acharem as missões até divertidas, com o passar do tempo elas ficam cansativas e isso só complementou para o jogo ser mal avaliado. Big Rigs sobre a corrida de estrada. Esse jogo não é muito conhecido, mas quem jogou não curtiu. Big Rigs foi lançado em novembro de 2003 somente para PC. O objetivo é disputar uma corrida de caminhões com cargas ilegais enquanto foge da polícia. Ou pelo menos era o que estava escrito na sinopse, porque no jogo a polícia nem existe. Bom, entre os vários problemas, o maior destaque era a falta da física em lugares sólidos, o que permite você conseguir passar por dentro de qualquer lugar, podendo até mesmo atravessar montanhas, prédios e as pontes. A inteligência artificial não funciona da forma que deveria. Quando a corrida começava, os caminhões adversários ficavam parados e o jogador seguia a corrida sozinho, e às vezes do nada os caminhões spawnavam, mas logo sumiam. O HUD do jogo é bem mal feito, quase não dá para enxergar direito a velocidade no velocímetro. Os checkpoints podiam ser pegos de forma aleatória, e para piorar, vencendo a corrida, aparecia a frase "Você é vencedor". O correto seria "Você venceu". Das 5 fases que existem no jogo, 4 podiam ser jogadas porque a última fazia o jogo travar. A desenvolvedora do jogo, a Stellar Stone, chegou a lançar uma atualização para consertar vários problemas, mas não resolveu tudo. A pista que fazia o jogo travar foi substituída, a frase errada quando você vence a corrida foi corrigida, e também foram adicionados efeitos sonoros, que em certos momentos do jogo faltam. Os caminhões que antes não saíam do lugar começaram a se mexer, mas em uma velocidade muito baixa, e paravam antes de atravessar a linha de chegada. Bubsy 3D. A série de jogos de plataforma Bubsy, criada por Michael Berlin no início da década de 1990, ganhou uma versão 3D para o PlayStation 1, lançada em 25 de novembro de 1996 na América do Norte e em agosto de 1997 na Europa. A grande curiosidade é que a publisher do jogo, a Accolade, pediu a volta do criador original da série, o Michael Berlin, justamente porque as vendas dos antecessores estavam baixas e não tiveram a participação dele no desenvolvimento. Então Michael Berlin decidiu retornar e inovar a série, trazendo a ideia do formato
3D, e com isso revolucionaria a franquia e os jogos de plataforma, permitindo uma exploração totalmente em 3D. Mas quando lançou, recebeu duras críticas em relação aos controles, os ambientes e a dublagem, e não demorou muito para que os críticos o classificassem como um dos piores jogos da história. eFootball 2022. Em 2021, a Konami resolveu extinguir uma franquia absurdamente conhecida, mas que ao mesmo tempo, há alguns anos, estava perdendo público para o seu concorrente, o FIFA. Então a Konami decidiu acabar com o Pro Evolution Soccer para lançar algo diferente, inovador, um jogo com novas dinâmicas, usando mais tecnologia, e com a principal estratégia de chamar a atenção do público, novamente, foi o fato de lançar o jogo de graça. O trailer divulgado não mostrou tanta inovação e os gráficos a princípio estavam muito abaixo para um jogo da nova geração, mas ainda tinha despertado a curiosidade do público por toda a história da franquia. Já no dia do lançamento oficial, em 29 de setembro de 2021, o jogo recebeu milhares de críticas negativas e dias depois se tornou o jogo com o maior número de avaliações negativas da Steam e o pior avaliado pelo Metacritic em 2021. Além do jogo ter lançado extremamente bugado e com gráficos de PlayStation 2, a Konami não incluiu a Master Liga e o Rumo ao Estrelato, simplesmente os modos mais jogados pelos fãs da série. O PES sempre teve seu destaque pelas faces e pelos modelos dos jogadores por sempre serem muito bem detalhadas. No eFootball 2022 parece que eles não se importaram tanto com esses detalhes e as faces ficaram, para dizer no mínimo, terríveis, tudo bugado. Também os personagens bugando, uma jogabilidade travada e ao mesmo tempo uma física muito leve, pareciam que os jogadores estavam deslizando no campo, ou seja, estava injogável. Tanto que no dia seguinte do lançamento a Konami lançou uma atualização para corrigir todos esses bugs, mas parece que não resolveu muita coisa, porque os bugs continuam. Águas Rasas, ET, o Extraterrestre. Um clássico do cinema, o filme E.T., o Extraterrestre de Steven Spielberg, lançado em 1982, inspirou a Atari a desenvolver um jogo baseado no filme. O jogo foi lançado em 1982 para o Atari 2600 e mesmo para a época o jogo foi considerado ruim por ser muito simples. E na verdade a controvérsia vem desde a sua história de criação. O filme foi lançado em junho de 1982 e já no mês seguinte o desenvolvimento do jogo foi confirmado e a ideia da Atari era lançar o jogo até dezembro do mesmo ano, ou seja, apenas 5 meses de desenvolvimento. Essa ideia tinha como objetivo aproveitar o lançamento do filme, que estava repercutindo bastante, e tentar recuperar o dinheiro investido no jogo. Mas para isso, o jogo teria que ficar pronto até setembro, para que pudesse ser distribuído pelas grandes lojas de jogos. Ou seja, a equipe de desenvolvimento tinha somente 5 semanas e ainda fazer testes antes de lançar o jogo oficialmente. Bom, e no fim, o jogo foi uma decepção. A história é fraca e tem uma jogabilidade estranha. No começo do jogo, uma nave espacial deixa o ET em uma floresta, e o objetivo do jogador é coletar 3 peças de um telefone extraterrestre que será usado para chamar a nave de volta. Na parte de baixo, os números indicam a quantidade de vida do personagem. Na parte de cima, fica o indicador do caminho. Os pedaços do telefone são encontrados dentro de buracos representados por essas partes escuras no chão da floresta. Coletando todas as peças, o jogador chama a nave espacial e o jogo recomeça em uma nova fase. Só que o mapa é o mesmo, só as peças que estão em lugares diferentes. O grande problema desse jogo é ser repetitivo. Ele não tem uma história e nem final. Os mapas ficam sendo repetidos várias vezes e não existe níveis de dificuldade. Então você não sente que está sendo desafiado pelo jogo. E sendo fácil demais, não tem graça. O jogador tinha uma grande chance de cair em um buraco errado e ficar num looping de cair e voltar toda vez que ressurgia. Bom, e mesmo tendo esses problemas, o jogo ainda conseguiu vender 1,5 milhão de cópias e foi o mais vendido do Atari 2600. Mas isso não tirou da lista dos piores jogos já lançados no mundo. Velozes e Furiosos Encruzilhada. Velozes e Furiosos Encruzilhada foi anunciado em dezembro de 2019, já com um trailer que apresentava uma qualidade gráfica de PlayStation 3 e personagens estranhos, ficando longe de empolgar o público. Em agosto de 2020, foi lançado para PlayStation 4, PC e Xbox One, e para decepção de todo mundo, com exatamente a mesma qualidade gráfica mostrada no trailer. No PC, tiveram críticas de má otimização e controles portados do console para o PC, sem poder alterar as teclas do teclado da forma que você queria, para ficar mais confortável. História fraca e cansativa, em missões nada empolgantes. Enfim, não tem muito o que falar. Sonic the Hedgehog 06, também conhecido como Sonic 06, foi produzido como forma de comemoração dos 15 anos da série dos jogos Sonic. Foi lançado em novembro de 2006 para PS3 e Xbox 360. O jogo começou a ser desenvolvido em 2004 por Yuji Naka, o criador do Sonic. A ideia dele para esse jogo era inovar, já que era o primeiro jogo da série lançado para a 7ª geração de consoles. Com isso, Yuji Naka investiu em um gráfico mais realista e novos estilos de jogabilidade. Mas os problemas começam quando Yuji se demite da SEGA para formar sua própria empresa, a Probe, e a equipe da Sonic Team, responsável pelo desenvolvimento do jogo, se dividiu entre desenvolver o Sonic 06 e Sonic e o Segredo dos Anéis. Por causa disso, eles apressaram o desenvolvimento do Sonic 06 para lançar na data prevista, e consequentemente o jogo lançou com problemas. Tiveram críticas negativas em relação às telas do carregamento infinitas, a vários bugs, problemas no sistema de câmera e uma história mal desenvolvida.
Por muitos é considerado um dos piores da série, e não à toa, a Sonic Team retirou o jogo de todas as lojas junto com outros da série que estavam com pontuações baixas, na tentativa de não diminuir o valor da marca. Left Alive. Deixado Vivo ou Left Alive foi desenvolvido pela Square Enix. O jogo lançou em fevereiro de 2019, somente para PlayStation 4 e PC. O gênero de ação e sobrevivência sempre chama bastante atenção do público, mas Left Alive foi uma decepção. A história se passa no ano de 2127 e é contada na perspectiva de 3 personagens diferentes durante uma invasão à cidade de Nova Slava. Cada personagem tem seu capítulo separadamente. Foi um jogo bastante aguardado por ter uma história promissora, mas acabou sendo considerado um dos piores lançamentos de 2019. Desde os minutos iniciais, a má otimização é bem perceptível, tanto que o recomendado para rodar o jogo é uma GTX 1070 e 16 GB de RAM, e tiveram vários jogadores usando placas de vídeo até mais fortes e mesmo assim tiveram quedas de FPS. Isso também aconteceu no PlayStation 4 Pro, rodando o jogo no modo de alta resolução. Apesar de exigir muito, o jogo tem texturas bem fracas e que demoram para carregar. A inteligência artificial não funciona direito, os inimigos em vários momentos não reagem quando você se aproxima ou nem mesmo se lançar uma granada na direção deles. Às vezes eles ficam praticamente imortais contra armas de fogo, tendo que descarregar metade da munição para conseguir derrubar um inimigo, mas se você usar uma arma branca, por exemplo, uma pá, os inimigos morrem facilmente. A jogabilidade travada deixa a desejar. As movimentações e modos de jogo são os mesmos para os 3 personagens. Se eles tivessem explorado melhor isso e cada um dos personagens terem as suas características, seria bem mais interessante, mas os 3 têm o mesmo estilo de jogabilidade. As missões ao longo do jogo acabam ficando cansativas. Ir de uma missão para outra é um caminho bem longo pelo mapa e ainda tem poucos checkpoints para sinalizar o caminho. Só complica mais ainda, já que o jogo propositalmente não tem um minimapa na tela. Outro ponto criticado foram as expressões faciais dos personagens que em vários momentos não transmitem nenhuma emoção, não se encaixam com o que o diálogo está querendo transmitir para o jogador. The Quiet Man. Publicado pela Square Enix, The Quiet Man lançou em novembro de 2018 e assim como Left Alive, esse jogo também parecia promissor com uma história envolvente e utilizando a mistura de imagens cinematográficas com um gráfico realista. Na história, o jogador controla o personagem Danny, que tem deficiência auditiva, e mesmo com as dificuldades, ele quer solucionar o mistério por trás do sequestro de uma cantora. A principal característica desse jogo é a falta de efeitos sonoros, justamente para o jogador ter uma imersão no mundo do personagem. Os únicos sons emitidos são áudios abafados, mas a maior parte não tem som nenhum. E certamente faz todo sentido, tendo em vista que o personagem é surdo. Porém, eles não usaram isso da melhor maneira para os jogadores. O fato de não ter som deixa o progresso do jogo completamente confuso. Todos os diálogos entre os personagens estão mudos, e uma simples legenda resolveria tudo. Mas não tem legenda durante os diálogos e nem uma opção para ativar. Somente 2 cenas durante todo o jogo são legendadas. Agora, o que não faz muito sentido é o personagem conseguir entender os diálogos, já que ele interage normalmente com outros personagens. Bom, depois de zerar o jogo, o jogador é surpreendido porque todas as missões ficam com som normalmente. Você tem que terminar toda a história sem saber o que está fazendo direito e descobre que, zerando o jogo, o som é ativado. Now, if you were anybody else, you would not get in here dressed like that. Os problemas não estão somente na falta de legenda, mas também os controles são travados, gráficos medianos e missões repetitivas. Colocou The Quiet Man como um dos piores jogos da geração passada. Seed the Dummy. Seed o Dummy foi desenvolvido pela 12 Interactive, foi lançado inicialmente em abril de 2009 para PC, PlayStation 2, Nintendo Wii e PSP. Esse jogo não é muito conhecido, talvez uma das razões foi pela insatisfação de quem jogou. Logo depois do lançamento, o jogo recebeu críticas negativas e uma baixa pontuação pela mídia. Os jogadores criticaram muito a jogabilidade e o jogo apresentou alguns problemas no Nintendo Wii. O sistema de movimento do controle bugava com os comandos de ataque do personagem, que fica dando socos mesmo sem movimentar muito o controle. Um sistema de mira que mais atrapalha do que ajuda, emissões cansativas e algumas que não fazem nem sentido, além de ter capturado um combate travado. Bom, isso segundo o comentário dos jogadores. Trilogia de Zelda CDI. Em 1989, a Nintendo fez um contrato que acabou permitindo o uso de alguns de seus personagens para a Philips usar em jogos para o console CDI, criado pela Philips. E para entender melhor a criação do Zelda CDI, primeiro tem a relação entre a Nintendo com a Sony e depois com a Philips. A Nintendo tinha feito um acordo com a Sony para fazer um console baseado no sistema de CD-ROM, mas depois de um tempo acabou terminando o contrato com a Sony e decidiu fechar o contrato com a Philips. Porém, vendo a recepção negativa que estava tendo o Sega CD na época, baseado no mesmo sistema de CD-ROM, a Nintendo decidiu não continuar o projeto do console. Mas ainda com o contrato assinado, a Philips tinha licença para usar alguns personagens da franquia Zelda, como Zelda e o Link. Junto com o estúdio Animation Magic, a Philips desenvolveu 3 jogos. Os 2 primeiros foram lançados em 1993 e o terceiro foi lançado no ano seguinte.
O primeiro Link Faces of the Evil segue o mesmo princípio de Link tendo que salvar a princesa Zelda, mas o que realmente não agradou o público foram as cutscenes, animações estranhas e os personagens com personalidades diferentes do original. O Link deixou um pouco de lado seu espírito de guerreiro, e em vez disso, ele prefere ficar o tempo todo dando em cima da princesa Zelda. O engraçado é que mesmo sendo considerado um dos piores jogos de todos os tempos, também é considerado um dos melhores jogos lançados no console CDI. Imaginem os outros então, né? No segundo jogo, os problemas são basicamente os mesmos. A única diferença é que ao invés do Link ir salvar a princesa Zelda, é a princesa Zelda que vai salvá-lo. Já no terceiro jogo, a Philips conseguiu piorar mais ainda o que já estava ruim, lançando um live action nas cutscenes, que seria bem legal se fosse bem feito, mas não foi o caso aqui. As atuações são fracas e os cenários são bem feios, chega a ser tosco. Esse terceiro jogo foi desenvolvido por outro estúdio, e possivelmente é um dos motivos para ter uma diferença dos dois primeiros, que é o fato desse ter seguido o conceito do primeiro Zelda, o original, usando a visão de cima, mas a premissa não muda em nada, é a mesma dos antecessores, a princesa Zelda salvando o Link. Esse foi considerado o pior dos três, sendo bem criticado pelos gráficos e pelas atuações serem amadoras. O jogo também tinha um problema de não processar as músicas e os efeitos sonoros ao mesmo tempo. O meio do iceberg. Reboot. Desenvolvido pela EA Canadá, Reboot é um jogo de plataforma lançado em março de 1998 para o PlayStation 1. Se baseia na série animada de mesmo nome, que inclusive foi muito elogiada na época e foi inovadora, sendo a primeira série no mundo a ser totalmente feita em CGI, isso em 1994. Assim como na série, o jogo é protagonizado por Bob. O jogador tem que parar uma energia instável conhecida como lágrimas, utilizada no plano dos personagens Megabyte e Hexadecimal para assumir o controle do mundo, conhecido como Mainframe. A história do jogo se passa antes da série, mas o que não faz sentido é o fato de alguns personagens aparecerem no jogo antes do Bob conhecê-los, que tira total sentido de se passar antes da história na série. O que também foi bastante criticado foi o fato do Bob usar arma de fogo, sendo que na série o lema dele é consertar e defender, sem a necessidade de uso de arma de fogo. Falando sobre qualidade gráfica, os gráficos receberam críticas mistas, considerado por alguns aceitáveis para um jogo lançado no PlayStation 1, mas para outros estava abaixo da qualidade comparando a outros jogos do mesmo ano. A jogabilidade foi muito criticada, os controles de mira automática não funcionam corretamente, tem uma grande chance de você mirar em um inimigo, mas acabar acertando em outro aleatoriamente. O skate voador que Bob usa, chamado de zipboard, ganha velocidade descontroladamente, com isso o jogador acaba perdendo vários itens que poderiam ser coletados. Falando nesse zipboard, não é possível explorar os locais sem estar com o skate. O personagem fica usando esse skate voador durante todo o jogo. O sistema de câmeras não colabora muito para que você consiga ter um ângulo de cena melhor, que incomoda bastante. E algo simples em qualquer jogo é dar um salto com o personagem, mas aqui os saltos saem muito curtos, que dificulta passar por obstáculos mais altos, e às vezes até fazendo o personagem morrer de forma boba. O objetivo principal do jogo é destruir as lágrimas, ou energias, tendo que usar uma ferramenta específica chamada glitch. Parece simples, mas como o skate voador não fica parado, acaba sendo uma tarefa complicada de fazer. Bom, falando nisso, a grande maioria das missões são difíceis e isso gerou críticas mistas. Para destruir as energias tem um cronômetro que, se esgotar, aumenta a dificuldade e faz o Bob perder uma vida. As energias são como imãs que puxam o personagem, fazendo ele perder um pouco de vida, e isso é um problema porque existem poucos itens coletáveis de saúde em cada missão. Perder uma quantidade de vida dificulta bastante no progresso do jogo. Além disso, os checkpoints são praticamente inexistentes nas missões. Se Bob morrer, a missão começa do início. Os inimigos podem te matar com facilidade porque os tiros deles atravessam obstáculos sólidos. E bom, se os inimigos mais fracos já são difíceis, imagine o boss. Você vai perder muito tempo até derrotá-lo. Mas é claro que esse não é o principal ponto negativo do jogo, até porque existem jogos bem mais difíceis que esse. Mas a questão é que esse jogo mistura dificuldade com uma jogabilidade ruim. Por isso o jogo não agradou. As Panteras. O PlayStation 2 nos proporcionou centenas de jogos de tudo quanto era coisa, só que nem todos eram jogáveis. E o jogo das Panteras é um belo exemplo. O jogo é extremamente simples, as missões basicamente se resumem a ficar lutando contra grupos de inimigos. O combate é simples e cansativo, podendo apenas dar socos e chutes, ainda tem que suportar um sistema de câmeras horrível. O Metacritic colocou uma pontuação de 23 de 100 Metascore, já a versão do GameCube tem a menor pontuação no Games Ranking. Já no Games Radar, o jogo está classificado na posição 50 do pior já feito. Rambo. Um jogo do Rambo, se fosse bem feito, daria um bom jogo de ação e aventura, mas infelizmente esse jogo é simplesmente uma atrocidade. Nem dá pra acreditar que esse jogo lançou em 2014, com essa qualidade que mais parece ter sido lançado em 2010. Logo nos minutos iniciais você já percebe o que viria pela frente. Os personagens são bizarros e praticamente todos os inimigos são iguais. O Rambo é completamente desproporcional. Tem um porte físico magro, mãos grandes. Eu acho que o único ponto positivo desse jogo são os visuais, apesar dos gráficos deixarem muito a desejar. Mesmo sendo um jogo completamente voltado para ter ação, isso não acontece da melhor forma, até porque a quantidade de inimigos é muito pequena e não é tão difícil de derrubá-los, o que não torna o combate empolgante. Bom, não é à toa que foi considerado um dos piores jogos de 2014.
Aquaman Batalha pela Atlântida. Muito conhecido por sua má recepção, o jogo desenvolvido pela Lucky Chicken Studios foi lançado em julho de 2003 apenas para o Xbox e o GameCube, e somente na América do Norte. Supostamente também teria versões para o PlayStation 2 e Game Boy Advance, mas por causa das baixas vendas, nunca saíram do papel. O objetivo do jogo basicamente é salvar Atlântida, derrotando o vilão Arraia Negra. Para um jogo de 2003, os modelos dos personagens pareciam da geração passada, personagens quadrados e pouco detalhados. Com o tempo, o jogo fica cansativo, porque na maior parte a única coisa a se fazer é ficar nadando sem parar atrás de inimigos. E sim, isso parece óbvio, já que é um jogo do Aquaman. Mas a questão é que as batalhas têm poucas variedades de inimigos, que ao todo são 3 tipos de inimigos diferentes, mas eles têm a mesma estratégia de luta. Pelo fato do jogo se passar debaixo d'água, eles tiveram a brilhante ideia de deixar a jogabilidade pesada, como se fosse a pressão da água, para trazer um certo realismo ao jogo. Mas o problema é que nos combates não ficou bom, justamente porque a jogabilidade ficou mais pesada. Ainda falando do combate, quando estiver lutando contra um grupo grande de inimigos e mirar em um deles, os outros ficam te acertando e o Aquaman não revida. Ele só vai lutar com o inimigo que está na mira dele. Ou seja, se tiver 10 inimigos te acertando, você só vai conseguir lutar com um de cada vez. Tem como se esquivar e bloquear, mas é difícil fazer isso com 10 inimigos te atacando ao mesmo tempo. Os ataques especiais do Aquaman são ativados apertando apenas um botão, que dificulta bastante você usar um ataque que desejava com todos estando no mesmo botão, e o pior é que não tem como alterar. Os boss do jogo têm alguns ataques diferentes dos inimigos comuns e claro, tem mais vida, mas as batalhas não são empolgantes, porque eles usam praticamente a mesma estratégia de combate dos inimigos comuns. Aquaman Batalha por Atlantis foi até comparado com Superman 64 e recebeu um prêmio de um dos piores jogos do ano no programa X-Play, voltado para videogames, e um dos destaques era o prêmio Golden Mullet Awards, dado aos piores jogos do ano. Popeye. Desenvolvido pela Nintendo, o jogo lançado em novembro de 2021 no Nintendo Switch e no PlayStation 4. Se baseia no clássico jogo do Popeye lançado em 1982, também para Nintendo. Mas diferente do clássico, essa versão atual não foi bem recebida. E de fato o jogo é extremamente simples. O objetivo, assim como no arcade, é coletar corações distribuídos pela Olivia Palito, que estão espalhados pelo mapa. É preciso coletar uma certa quantidade de corações para passar de nível. E enquanto coleta os corações, alguns inimigos ficam aparecendo no caminho, mas eles são lentos, não causam nenhum risco e não dificultam em nada na fase. Daria na mesma se nem tivessem colocado. E basicamente o jogo fica nisso: coletar corações e também os espinafres para derrotar os inimigos e ficar passando dos níveis, que são praticamente os mesmos. O que diferencia uma das outras são as mudanças de clima, mas os mapas se repetem e o objetivo é sempre o mesmo, e a dificuldade nunca aumenta, ou seja, parece que você está jogando em um looping eterno. Chicken Shoot, inicialmente lançado em 2002 pela Topware Interactive Poland no PC e com outras versões lançadas para Nintendo DS, Wii e Game Boy em 2003 pela Frontline Studios. O objetivo, resumidamente, é ficar mirando e acertando as galinhas para derrubá-las. O motivo é por elas terem mordiscado a comida do personagem Frank, que não tolerou e quis começar uma caçada às galinhas. Uma das primeiras coisas que incomodam no jogo é a poluição visual. Acaba ficando uma bagunça a junção dos cenários no fundo com as galinhas passando na tela. Talvez isso tenha sido proposital para dificultar a vida do jogador. Das 4 versões que foram lançadas, as mais criticadas foram a do Nintendo DS e do Nintendo Wii. O que é irônico pensar que um jogo de tiro não ficou bom no Wii. E o motivo está justamente no controle da mira. A versão para o Wii foi portada do PC, então na teoria seria semelhante a como usar um mouse para mirar. Na prática, quando você move o cursor na mira para o canto da tela, a câmera segue esse movimento, fazendo a mira sair do alvo toda vez que você fizer esse movimento. Outro problema que acontece são as galinhas ficando imortais. Dependendo de onde elas estão posicionadas, mesmo atirando várias vezes, elas não morrem, por bugs do cenário que do nada ficam à prova de balas. Por alguns, o jogo é considerado até divertido, e para outros, é péssimo. Nas versões de PC e Game Boy, as críticas foram mistas. A versão do DS recebeu uma pontuação de 19 de 100 do Metacritic, e a versão de Wii recebeu 27 de 100. A Games Radar o considerou um dos piores jogos lançados para o Nintendo Wii e também um dos piores jogos de todos os tempos. Bom, supostamente teriam versões para o PlayStation 2 e para o GameCube, mas acabaram sendo canceladas. Sparks Racing. Lançado em julho de 2008 para PC e Nintendo Wii, o jogo mistura corrida com um combate onde o jogador controla discos modificados com rodas, o que parece ser bem bizarro, mas eu vi que possivelmente é uma referência aos Tazos, discos colecionáveis que aqui no Brasil vinham dentro dos salgadinhos de uma marca que eu não vou falar o nome, e eu não sei se ainda fazem isso, mas voltando ao jogo, os discos ficam dentro de rodas como se fossem motos modificadas. Inclui modos de jogo diferentes, como o modo online, disponível apenas para 2 jogadores. A baixa qualidade gráfica e a falha de detalhes nos mapas decepcionou os jogadores, assim como uma física muito leve. Existe um sistema interessante no jogo, que é o sistema Crash and Crab, que permite que os jogadores peguem os itens um do outro em uma colisão.
E com o passar do tempo, esses itens vão servir para elevar o nível do jogador. Mas esse sistema não está disponível em todos os modos de jogo, e isso não agradou os jogadores. As críticas na versão do Wii são negativas em maior parte. No site do Metacritic, o jogo está com apenas 18 Metascore. Águas Profundas, Pac-Man do Atari 2600. Pac-Man, um dos maiores sucessos do mundo dos games, lançado em 1980 pela Bandai Namco, chegou primeiro aos fliperamas. O sucesso do jogo foi tão estrondoso que alguns anos depois, versões foram produzidas para os consoles da época. Essas versões não eram exatamente iguais ao original do fliperama, mas eram bem próximas, tons de cor parecidos e efeitos sonoros bem produzidos. Só que isso não aconteceu no Atari 2600. Em março de 1982, o Pac-Man foi lançado para o Atari 2600, e a primeira impressão é de um jogo que mirou em Pac-Man e errou feio. Logo de cara é perceptível a diferença comparado aos outros e mais ainda com a versão original. O visual com fundo azul e um labirinto laranja, a barra de pontuação verde deixou tudo bem estranho. Os 4 fantasmas com tons de cor mais claros ficam piscando na tela na maior parte do tempo, e isso depois de um longo período jogando pode incomodar. O motivo dessa diferença de qualidade foi o fato do Atari 2600 não ter a mesma capacidade de memória e processador comparado ao fliperama. A ideia inicial do Atari era lançar o jogo em dezembro de 1981, mas acabou atrasando e lançou em março de 1982, justamente porque o Todd Fry, o responsável pelo desenvolvimento, teve que pensar em mudanças no jogo para torná-lo mais simples e capaz de rodar no console. O fliperama tinha uma memória voltada somente para leitura e uma memória RAM com alta capacidade para processar os detalhes em um jogo. Já o Atari 2600 tinha um hardware mais fraco. Por conta disso, o jogo teve que ser simplificado, mas não dá para negar que ficou feio. Yaris. Se você lembrou do carro chamado Yaris, eu te digo que tem tudo a ver, porque a Toyota licenciou esse jogo para promover o Toyota Yaris. O jogo foi lançado em 10 de outubro de 2007 para Xbox 360, gratuitamente na loja da Xbox Live. O gênero de corrida e ação tem todos os modelos de Yaris equipados com armas bizarras no capô que mais parecem um braço robotizado. As corridas são em circuitos simples e com poucos obstáculos. Durante a corrida você pode ficar atirando nos adversários com uma arma laser e coletando moedas que podem ser usadas para modificar o veículo e melhorar as armas. O modo multiplayer é somente para 2 jogadores e mantém o mesmo nível de corrida, mas foram adicionados alguns especiais diferentes para serem usados contra os adversários. Mesmo sendo gratuito, o jogo recebeu muitas críticas negativas. No Metacritic está com apenas 17 Metascore, e essa é a nota mais baixa entre os jogos de Xbox 360 já dados pelo site. A lista do Games Radar classificou em 33º lugar dos 50 piores jogos de todos os tempos. Em novembro de 2008, o jogo foi retirado da loja da Xbox Live. Morphman. Morphman lançou em 1993 para o Windows. É do gênero point and click ou apontar e clicar. Um jogador controla um super-herói que se transforma em alguns animais. O objetivo é salvar um doutor chamado Roberts da mira de cientistas que estão atrás dele. Eu realmente não entendi o visual desse jogo. É bem bagunçado. Esses quadrados embaixo servem para mostrar o animal que Morphman se transformou, mas está distribuído de forma bem bagunçada. O 3D usado no jogo não era ruim para a época. Se pensar que em 1993 essa tecnologia ainda era muito nova, mas eles quiseram arriscar e a gameplay ficou muito travada. Durante o jogo, a história não é explicada em nenhum momento, o que deixa tudo ainda mais confuso. E se caso o jogador quisesse saber da história, o resumo está escrito na parte de trás da capa do jogo. E pode esquecer dos checkpoints. Se o jogador morrer, o jogo recomeça tudo do zero. Além de não explicar a história, os diálogos não são dublados, mas pelo menos tem efeitos sonoros. Bom, para a época em que foi lançado, com certeza chamou bastante atenção do público por ser totalmente em 3D. Mas o jogo acabou envelhecendo muito mal e muito cedo, se for comparar com o padrão dos jogos lançados poucos anos depois. O Nerfed. Olhando à primeira vista, a primeira coisa que vem na mente é que Uncharted é esse. Bom, esse jogo na verdade não tem nenhuma ligação com a série de jogos Uncharted. Na verdade, o Nerfed foi desenvolvido por um estúdio árabe, conhecido como Semaphore. O jogo é dividido por episódios. O primeiro foi lançado em maio de 2013, inicialmente para a PlayStation 3. No ano seguinte, em janeiro de 2014, o episódio 1 foi lançado para o PC. E uma das principais críticas foram relacionadas ao jogo se parecer muito com o Uncharted. Seria menos pior se o jogo fosse bom, mas não é o caso. O protagonista, que lembra bastante o Nathan, se chama Ferris Jawad, um caçador de fortunas que, ao lado de sua irmã, Dania, embarcam em uma aventura em Marrocos em busca de um item valioso. As críticas não foram só pelo fato do jogo se parecer com Uncharted, sendo descrito como uma falta de originalidade, mas também os gráficos muito abaixo comparado a outros jogos do mesmo ano ou até comparado com jogos de anos anteriores, além de uma jogabilidade sofrível. No Metacritic está com apenas 11 Metascore, e pela grande quantidade de comentários negativos, talvez eles nunca lancem o segundo episódio. Alone in the Dark Illumination.
Sendo o sexto jogo da conhecida saga de terror e sobrevivência Alone in the Dark da Atari, o Illumination foi lançado em junho de 2015 apenas no PC. O gênero de terror cooperativo e multiplayer para 4 jogadores, com personagens variados e com habilidades diferentes, desde armas de fogo até poderes mágicos. O Illumination foi uma grande decepção para os jogadores. As críticas vão desde bugs até problemas nos efeitos sonoros, com a falta de som quando recarrega uma arma. Bugs no meio de uma missão, tendo que reiniciar o jogo para conseguir retomar a história. Em alguns casos, problemas com otimização mesmo rodando em um PC forte. Drake dos 99 Dragões. Desenvolvido pela Idle FX e lançado em novembro de 2003 para Xbox e PC, o jogador controla um assassino zumbi chamado Drake, que está buscando vingança pelo assassinato dos membros do clã 99 Dragões, no qual ele fazia parte, e também recuperar um antigo artefato do Portal da Alma que foi pego pelo principal inimigo chamado Teng. O Drake possui algumas habilidades como subir em paredes, desacelerar o tempo e dar super pulos. Ele usa uma arma de fogo em cada mão que podem ser controladas separadamente usando os gatilhos do controle. Um dos motivos para as críticas foram justamente os controles. O sistema de uso das armas foi bem criticado. Controlar os disparos individualmente usando os gatilhos no controle e um analógico para mirar acaba dificultando a precisão da mira e também a jogabilidade. As animações dos personagens foram consideradas ruins, efeitos sonoros de baixa qualidade e uma dublagem mal feita foram as principais críticas. Um funcionário da GameSpot, conhecido como Navarro, comentou que o enredo é quase incompreensível devido à dublagem mal trabalhada. Às vezes os inimigos ficam bugadamente invencíveis, e mesmo descarregando toda a munição das duas armas, eles não morrem. No geral, o jogo recebeu críticas negativas tanto no Xbox quanto no PC. O Metacritic classificou a versão de PC com 35 Metascores. A do Xbox ficou com 22 Metascores e foi considerado como o segundo pior jogo do primeiro Xbox. Em julho de 2006, o programa X-Play colocou Drake dos 99 Dragões como o pior jogo do primeiro Xbox e deu apenas uma estrela. Na IGN, as duas versões estão pontuadas com apenas 2.9 de 10 e na GameSpot a versão de Xbox está com apenas 1.6 de 10. O Abismo. Life of Black Tiger. Esse jogo com certeza é um dos piores que a PlayStation já lançou. Lançado em 2014, inicialmente como um jogo mobile para os sistemas iOS e Android pela empresa One Games. Em 2017, o jogo lançou para PlayStation 4 com uma qualidade absurdamente baixa, praticamente a mesma qualidade gráfica da versão mobile portada para o PS4. A diferença é que a versão mobile é gratuita, já no PlayStation 4 é cobrado $10. Chega a ser inacreditável um jogo desse para PlayStation 4. E basicamente tudo a se fazer nesse jogo é ficar correndo com um tigre pelo mapa, inclusive pouco detalhado, e caçando animais e seres humanos, e basicamente é isso. Os gráficos são inaceitáveis, as texturas praticamente não existem, as animações parecem que foram feitas para o PlayStation 1, e mesmo tendo um gráfico muito fraco, em alguns momentos os jogadores relataram queda de FPS ficando abaixo de 30. Isso realmente parece uma piada de mau gosto. Bom, falando sobre a jogabilidade, notavelmente é muito travada e não tem muito o que falar. É realmente estranho. Os efeitos sonoros são terríveis e a história não faz nenhum sentido. O engraçado é que no Metacritic, grande parte dos jogadores deram notas positivas, mas os comentários são irônicos em relação à qualidade do jogo. Party Family. Lançado para Nintendo Wii U em novembro de 2012, apesar do nome mencionar 30 jogos, na verdade são 35. Existem dois modos de jogar os minigames, o Free Play e o Desafio. Resumidamente, no Free Play são 10 minijogos não competitivos para até 4 pessoas, podendo usar tanto o controle do Wii U quanto o Gamepad. Já no modo Desafio, os 4 jogadores competem em 5 minigames no objetivo de alcançar uma certa pontuação e desbloquear mais minijogos para o modo Free Play e também novos personagens. A quantidade de críticas foram principalmente aos controles, que em certos momentos não correspondem aos comandos do jogo, e segundo um comentário de um usuário do Metacritic, não dá para sair do menu principal se você não estiver usando o controle remoto do Wii U. Falando em Metacritic, o jogo está com apenas 11 Metascore, sendo o segundo pior avaliado no site. Além dos controles, os gráficos foram bastante criticados pela baixa qualidade, os minijogos não trazem nenhuma diversão. Em 2013, a revista oficial da Nintendo descreveu como o pior jogo do Wii U até aquele momento. Abismo de Uriel. Considerado um dos piores jogos da Steam, Uriel Chasm é um jogo indie de aventura lançado em setembro de 2014. Com certeza é um dos jogos mais complexos da Steam. Começando que pela sinopse do jogo não explica nada sobre a história. Em vez disso está escrito ferramenta de desprogramação religiosa. Bom, segundo um comentário de um usuário na Steam sobre o enredo, a personagem conhecida como Irmã Tabitha é enviada para o espaço para investigar um monastério orbital chamado de Enoch's Hope, ou A Esperança de Enoch, que desapareceu de forma desconhecida, e a missão de Tabitha é encontrar o monastério e salvar sua tripulação.
Em alguns momentos durante a história, duas personagens ficam aparecendo e isso criou muitas dúvidas do que poderia significar. Esses vídeos mostram essas personagens narrando os acontecimentos no jogo. É como se elas nunca tivessem jogado e ficam contando o que descobriram ao avançar na história. E o pior de tudo é que não tem como pular essas cutscenes. Se você quiser avançar na história, tem que ver todas elas. Bom, e se por acaso durante as missões você apertar a tecla ESC para tentar pausar o jogo, inclusive o jogo não tem pausa, apertando a tecla ESC volta pro início e zera o progresso, mas em nenhum lugar ou em nenhum momento é avisado sobre isso. Realmente não é um jogo fácil de ser compreendido e sinceramente eu acho que o melhor é nem tentar entender. Esse foi o Iceberg, comenta aí o que você achou do vídeo, eu espero que você tenha gostado. Esse formato de vídeo sempre dá um trabalhinho pra fazer, então se você curtiu considere deixar um like, e se você conheceu o canal agora e curte esse conteúdo de Iceberg, eu te convido a se inscrever, que esse é o principal conteúdo aqui do canal e tenho certeza que você vai gostar. Bom, muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo.